Olá, obrigado pelo convite. Primeiro, como eu fiz aqui há 2 anos atrás, queria pedir uma salva de palmas muito sincera e muito forte para o Jordão, para a sua equipe, para todo mundo que é voluntário que faz isso daqui. Obrigado, pessoal. Eu vou falar desse presente generoso, eu acho que combinou muito, né, a fala sobre esse futuro. Eu estou hoje trabalhando com esse que a gente chama de ecossistema da inovação, esse lugar onde tudo vai ficar inteligente, e nós precisamos também levar toda a humanidade para essa inteligência. Esse lugar onde não é mais o retorno sobre o investimento, é o retorno sobre a inovação. Um evento como esse, e quase todo o meu trabalho, se puder aumentar um pouquinho só o volume, está sendo feito. Quase todas as palavras que nós usamos hoje, a maioria delas, foram palavras criadas ou foram palavras que ganharam força entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E como vocês viram aqui, como o Jordão e a sua equipe falam, é essa revolução dos fazedores. E nessa revolução dos fazedores, se nós fôssemos medir quanto custaria a época que foi inventado a luz, a iluminação, na época das lamparinas feitas de baleia, da gordura da baleia, seria 1000 vezes mais caro. E aí nesse mundo agora, cada dia que passa a inovação está mais barata, cada dia que a inovação está mais... Desculpa, pode deixar assim, tá bom. E o que eu vou falar para vocês é a fusão dos domínios físicos, digitais, biológicos. Quando um artista fala assim, hoje são 4 bilhões de pessoas sem energia elétrica na sua casa. Porque aqui no Brasil muitas. Por que não criar um lugar que você coloca no sol e à noite você tem 8 horas de luz para poder ler um livro, para poder estudar, para poder conversar com alguém. E isso daqui custa menos de 30 centavos de reais, né, do nosso dinheiro. Isso é a fusão da energia. E aí a gente continua nesse mundo onde eu e mais 2 colegas professores traduzimos, e eu recomendo que vocês coloquem em algum lugar visível na vida de vocês, como vai ser esse mundo daqui a 14 anos, 2030. Nada é futurismo. O que a gente está vivendo agora é uma aceleração como nunca visto. Vai ter dores, vai ter momentos de desacordo. Às vezes, como diz um amigo, sabe aqueles barulhos que nós escutamos grandes do mundo? É o velho mundo ficando para trás, porque agora é um mundo totalmente VUCA, um mundo volátil, incerto, ambíguo, um mundo complexo. E a gente está no limiar do que a gente chama de 4ª revolução industrial. Alguns chamam de 3ª onda tecnológica, não importa o nome. O que importa é a velocidade, a amplitude, a profundidade, o impacto do sistema nesse novo mundo. Nesse novo mundo que o Brasil vai ter que se perguntar onde ele vai estar. O Brasil vai ter que se perguntar, não com o seu anglicismo dessa 4ª revolução industrial, mas qual é o nosso impacto? Quando vai ser a nossa ruptura? Como isso vai influenciar a nossa vida? Como que a gente vai poder realmente fazer uma nação qual é o nosso papel como nação inovadora e como nós aqui inovadores? Porque como foi dito aqui, quando a gente der a mão para a computação cognitiva, para a inteligência artificial, vai ser como foi dada a mão para as máquinas a vapor quando a gente substituiu os animais que faziam aquele trabalho duro. E quando nós misturarmos o melhor do intelecto da humanidade, a gente vai dar saltos quânticos, saltos como nunca visto. E aí já são 21 pontos de inflexão, 21 pontos aonde na Argentina proibiram que as pessoas fizessem manifestação na frente da Câmara dos Deputados. E alguém disse assim, por que não se manifestar levando quase 20.000 pessoas de forma digital? Quando alguém foi lá e falou assim, já que sumiram as abelhas e é culpa do ser humano, foi criada uma abelha, que é a internet das coisas, onde essa abelha, ela poliniza 4 vezes mais rápido. Se ela acha uma praga, ela já mata. Nada é futuro, pessoal. Essa abelha já está voando entre nós. Ainda bem que ainda não no Brasil. A gente pode discutir o conceito ético, mas para alimentar 10 bilhões de pessoas, vai precisar de alta tecnologia. E aí, um professor amigo lá de Stanford, ele vendeu sua patente, né, para Johnson & Johnson e disse assim, eu vou criar um vinhedo onde tudo seja digitalizado. Mas para me dedicar ao meu maior valor, que é fazer um vinho de qualidade. E esse mundo começa quando uma antiga marca de roupas, né, a primeira a fazer jeans, fala assim, por que não criar uma roupa íntima, analítica e com touchscreen? Seja o que lá isso signifique. Mas significa. Você está no momento que quer ter um bebezinho com a sua esposa, ou com o seu marido, com o seu companheiro,
E aí a roupa avisa através de um tipo de um WhatsApp. Ela ovulou, a hora é agora. Abandona a sua palestra e vai lá fazer esse bebezinho. E o touchscreen é o quê? Se alguém tocar no bumbum, sem a permissão, já pode avisar para o 90. Então, um mundo mais fértil e mais respeitoso. Um lugar onde se pensa em argumento de realidade desde a década de 30. E aí vem um rapaz que eu tive o prazer, vem só um pouquinho menos, por favor. Vem as empresas unicórnios, que significam que empresas? Aquelas que ninguém acredita que existe, de repente ela aparece e muda tudo, vale mais de $1,5 bilhão. E aí eu tive com o Palmer Luckey, em novembro do ano passado, ele inventou esse óculos, mas por quê? Ele tinha um mantra. Por que no século XXI as pessoas não podem ir para o descobrimento do Brasil e ver como é? Por que as pessoas não podem ir para a Revolução Francesa? E ele com esse jeito californiano, ali no inverno da Irlanda, dizendo como que foi que o sistema de educação não absorvia mais ele. E hoje a ONU está fazendo reuniões usando óculos para as pessoas verem em tempo real o que está acontecendo nas grandes fronteiras da Macedônia, da Grécia, da Itália. Quando ele fala assim, por que o fim da aula cronometrada e do espaço concreto? Se você quiser que seu filho vá visitar os dinossauros, teve um menino que visitou ali os dinossauros, ele vai poder ir até lá. Ele vai ver como era. Vai ser uma educação completamente diferente, uma educação em outro sentido. E nós, aqui a maioria de nós, vamos ver mais de 100 anos. Meu pai, que ano passado teve um problema de saúde, hoje está com 90 e falou, eu vou passar dos 100. Por quê? Porque cada dia mais se usa tecnologia. Em vez de fazer um exercício chato, você vai fazer um exercício onde vai estar lá, vou navegar em cima de Campos do Jordão, vou navegar por cima da Amazônia. E aí o esporte que era chato começa a ficar um esporte mais agradável. Um lugar onde a gente acha que a empresa unicórnio parou, já está quase sendo pronto, já está pronto. Falta agora definir preço. Você vai poder sentir a textura de um tecido. Vai sentir o odor de um chocolate. E aí muda todo o conceito de como a gente está levando esse mundo digital. E aí quando a gente pensa que as empresas unicórnios acabaram, vem uma que talvez vai estar aqui no próximo Epicentro, que não precisa de óculos. Vai saltar uma baleia literalmente daqui. E essa empresa já está negociando essa nova era. E aí locais de trabalho vão ser na sua mente. Empresas tentando construir, aqui já são testes onde essa menina está manipulando vários formatos de água. E aí a pergunta que a gente está falando é, e os locais de trabalho vão para a nossa mente? Vão precisar de escritório, de espaço cronometrado, né, de espaço concreto? E nesse lugar fantástico já vem os vestidos que conversam com você, e aí também começam os perigos, vendas direto na mente, que são o outro lado da moeda, esse lado onde as mentes começam. E vem uma L'Oréal e fala assim, como fazer a transformação digital? Dá um coraçãozinho para você, e conforme você pegou o sol, ontem era um dia ensolarado aqui, ele fala, está na hora de você trocar seu filtro solar. Está na hora de você sair do sol. E aí as pessoas vão viver mais com esses pequenos detalhes da internet das coisas. E se seu filho joga muito game, talvez ele pode ser um campeão olímpico, porque na Olimpíada do Japão serão anunciados os Jogos Olímpicos Digitais, que serão jogos talvez parecidos como esse. Um mundo onde a gente tem apenas 9 minutos para falar, mas é bom que é assim. Um livro que custa quase $300 e você tem 24 horas para ler. Se você não lê, ele literalmente pega fogo. Uma ansiedade sem fim, mas já vendeu 100 mil unidades desse livro. E aí as pessoas... No que é esse tempo exponencial? Esse tempo onde está tudo explodindo? É a emergência da sociedade. Uma emergência onde você vai ter que realmente... E aí, no antigo lugar onde as pessoas, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, em Londres, ficavam se protegendo das grandes bombas dos nazistas, hoje são fazendas onde produzem alimentos com 10 vezes menos água. Onde já 40% dos legumes já são feitos em antigas estações de metrô. E aí o grupo se alimentando. O amigo de Corning, o amigo de Thomas Edison Corning, que inventou o invólucro da lâmpada, a empresa dele vive até hoje, e ele falou, já que os chineses transformaram o vidro em commodities, vamos criar um vidro que não quebra mais. E aí muda completamente esse novo mundo. Imagine que você vai vir no próximo Epicentro daqui a alguns anos, de um trem que ele faz o trajeto São Paulo até Campos do Jordão em, no máximo, mais ou menos 10 minutos. Isso é futuro? Já está sendo testado como será o nosso freio atômico. E aí tudo isso é o quê? Chamado Hyperloop, pessoas do mundo inteiro, pessoas do Half-Life, do Hack Life,
tentando trazer um novo tipo de transporte para as pessoas. E aqui a gente discutindo se roubar ou não o metrô. Então a gente tem que se repensar sobre isso. Então tudo que eu disse, amigos, só temos limitações éticas, jurídicas e regulamentares. O mundo consegue dar um passo e nós aqui no Brasil brigando um com o outro, tão antagônico, né? Fui recentemente no Senado falar sobre o que estava acontecendo em tecnologias, falei, já tem pessoas usando tecnologias como essa daqui, aonde captam energia na sua casa e mandam através de criptografia para Botsuana e ganham um dinheirinho em cima disso. Isso é abundância, foi dito na palestra anterior. Ou o presidente do Alibaba fala, para que bancos? Agora, para você pagar aqui no nosso e-commerce, eu vou ler a sua retina. E em milésimos de segundo, ele vai conseguir mandar e falar, foi pago. Não precisa mais de cartão, não precisa mais de dinheiro. E aí, meus amigos, o que os governos tinham poderes eram em duas coisas. Exércitos, que já não tem mais, temos vários exércitos paralelos, e o dinheiro. E aí o dinheiro fica totalmente aberto. Uma empresa que está chegando no Brasil, construiu um edifício agora, já está construído, de 51 andares em um pouco menos de 20 dias. E aí, como é? Como se fosse um Lego. Muita inteligência, muita computação cognitiva e muito planejamento. E por quê, pessoal? Porque a partir de agora nós vivemos o que a gente chama de sociedade em rede. Nunca se viveu tanto dessa maneira. Quando se coloca uma moeda criptografada, tecnicamente acaba com a corrupção, porque qualquer valor que transitar nesse mundo vai ser realmente catalogado, vai ser criptografado. E aí, vejam só, a BMW já mudou o seu negócio, disse que não é mais uma empresa automobilística, é uma empresa de conexão urbana. Por quê? Porque veio um chinês, depois dele ter enfim, sofrido acidentes, era quase um Santos Dumont, ele desenvolve o primeiro drone para as pessoas. Imagine que daqui a alguns anos você vai chegar aqui e você vai vir com um drone. Vai colocar lá no seu tipo de Waze e vai falar, me leve até o epicentro. Isso vai mudar completamente a forma como a gente navega na cidade. Está distante? Já são 40 mil chineses, tudo bem que é 0,0 alguma coisa da China, que estão utilizando esse tipo de tecnologia. E aí, meus amigos, aqui está o primeiro aeroporto intergaláctico da história da humanidade, pelo menos que a gente sabe. Já mais de 200 mil pessoas pagaram bilhete só de ida para, a partir de 2018, irem para Marte. E a empresa que vendeu falou, consigo te mandar para Marte, mas te trazer não, quer ir? E pessoas que gostam de viajar falaram, nós vamos lá. E por que tudo isso, meus amigos? Aquela galerinha que teve aqui, que é fantástica, ela já está vivendo uma vida que provavelmente ele vai virar para os pais e para as mães e vai falar assim, pai, mãe, estou indo trabalhar em Marte. Aqui é a primeira fábrica feita em volta do planeta Terra. E a fábrica já está funcionando e serão dezenas iguais a elas. E aí o que está acontecendo, meus amigos? O que a gente está chamando de arquitetura pós-humana. Eu poderia falar aqui mais de 10 locais onde são gigantescos, no meio de desertos por aí, com pouquíssimos profissionais, porque é muita inteligência e às vezes o gestor desse lugar está trabalhando numa grande cidade conectada. Então são fazendas e mais fazendas chamadas arquitetura pós-humana. E nesse lugar começa a acontecer o quê? Os antigos economistas que não entenderam a lógica da nova economia já falam que vivemos a estagnação secular, que foi utilizado ali na Grande Depressão do século passado. Mas eu prefiro falar, tem problemas? Tem. Cada vez que a gente usa Netflix, Uber, não é nada contra eles, eu uso. Mas Roma já não cabe em Roma, estamos pagando um dinheiro para o Estado-nação. Eu até topo viver nesse lugar, mas desde que seja um lugar que todo mundo tenha prosperidade. E aí você começa um lugar onde essas grandes empresas começam a dominar totalmente e comprar todas as startups. E o que está acontecendo nesse exato momento? Quando o Audi se junta ao Alibaba, o Unilever compra uma startup por $1 bilhão. Pela primeira vez na história, a gente começa a viver um lugar onde é a terceira onda da automação. E o que significa isso? Eu dou aula com esse robozinho, em algumas aulas, já estamos começando a ter essa inteligência, mas a terceira onda da automação significa que antes eram o trabalho de torneiros mecânicos. Depois foi o trabalho de pessoas que faziam um trabalho repetitivo. E agora serão daqueles profissionais que fazem trabalho que não tem nenhum tipo de pensamento estratégico. Porque a pessoa que se preocupa muito com hoje não consegue ver o que está vindo por aí nesse futuro. E aí a Foxconn, que faz Samsung e Apple, acaba de demitir 60 mil pessoas e colocou robô. E qual foi a alegação? Pessoas, quando trabalham quase 1 ano e meio nesse local aqui, apertando parafuso literalmente, infelizmente desenvolve doenças dos séculos, por exemplo, a depressão. E aí coloca-se robô. Aqui uma fábrica da Lego, que a gente tanto adora, né? A Lego. Só que, vejam só, quase um Jetson. Nada é poucos seres humanos. Aonde estão os seres humanos?
nos escritórios de pensamento, de design, nos escritórios para desenvolver novas tecnologias. Então percebe esse novo mundo? E aí, vejam só, lá nos Estados Unidos, o número de startup hoje é menor que na década de 70. Por quê? Porque as grandes, né, a gente gosta da Apple, do Google, mas essas grandes criam um problema seríssimo, porque são pouquíssimos empregos e enfim, precisa se discutir sobre esse conceito de tantas as titãs gigantes. E o Brasil, amigos? Por que a gente está falhando? E falhando feio, isso. Né? Fui pegar uma pessoa que ganhou, né, o Nobel de Economia. E ele não falou sobre o Brasil, ele falou sobre o mundo. E ele disse assim, a gente fica com problema quando tem o excesso dos Cs, de cerveja, de celular, de carro, de console, de corrupção. Não é nada, é legal sair daqui e tomar uma cerveja, mas o excesso, pessoas perdendo vida porque beberam muito, ou pessoas gastando 18 horas jogando, e o que a gente precisa de uma economia da cidadania. E essa cidadania começa quando pagar imposto aqui no Brasil, essa é a verdade, é um dever só do pequeno cidadão. Do indivíduo, porque as grandes empresas hoje como estão? Sempre metidos em rolos, sempre metidos enfim, manipulando, e aí a gente começa a viver um mundo onde estão tentando, e não tem aqui fazer política, mas talvez a Lava Jato, doa quem doer, tem que continuar de qualquer maneira. E vejam só, um professor da USP, colega, foi ler a Constituição, a palavra direitos aparece 76 vezes, dever 4 vezes, produtividade 2 vezes e eficiência 1 vez. Não fecha a conta. Se a gente não tiver mais deveres com o nosso país do que direitos, a gente vai viver uma sociedade onde a gente vai fazer cada vez muros maiores. Por quê? Porque é uma nova economia. São empregos cognitivos, economia circular, é o compartilhar, é o fazer diferente. E aí, nesse novo emprego, o empreendedorismo. Eu faço questão de vir aqui para o Epicentro, porque eu acho que aqui a gente está fomentando um Brasil do futuro. Estamos gestando um Brasil do futuro. E como que a gente vai colocar mais pessoas nesse lugar? Porque cada emprego que se fecha, são quase 3 novos que estão se abrindo. Qual o problema? A academia não consegue produzir pessoas para esses novos empregos. Porque um curso criado só na graduação demora 10 anos para produzir, né, para formar o primeiro profissional. E aí, conversando um dia com uma querida amiga, foi estudar pelo mundo brasileiro e veja só o que ela fez. Asseyez-vous sur un coussin bien ferme, le dos bien droit, en silence, immobilité stricte. Et soyez attentifs à ce qui passe. C'est le présent. Les choses ne sont pas si simples. Par exemple, Seul le présent existe. qu'est-ce donc que le temps? C'est un instant. C'est extraordinaire. A humanidade é absolutamente obcecada pela passagem do tempo. This time has always been linear, based on our chronology, based on the ticking of the clock. This time is getting more precious because we have less and less time to kind of make the next revolution. Até chegar à internet, quando o espaço desaparece e o tempo fica instantâneo. O presente será eterno e mutante o tempo todo. Et alors ça, je crois que ça change considérablement notre vie et je dirais notre accès au bonheur. Dès que je nais, dès que j'arrive sur Terre, j'arrive pour mourir. Second by second, minute by minute, hour by hour, year by year. Why should we accept this? O prazer é associado à existência e à finitude. Isso que é o grande desafio. We're going to become a combination of biological humans and the technology that we're creating. Criaria um tipo de desigualdade social inédita na história da humanidade. Os que morrem e os que não morrem. We still have to decide who we're going to love, what project we're going to work on, what books we want to read, what languages we want to learn. Justamente porque nós vivemos dentro desse tempo finito, que nós tentamos de alguma forma driblar esse limite temporal. Poemas, sinfonias, literatura, a receita que vai de geração em geração da família, todas essas criações são criações que podem existir fora do tempo. Uma volta ao mundo, com filósofos, cientistas, artistas, pesquisadores e religiosos em busca da resposta: quanto tempo o tempo tem? Se tu continui a vivere il tempo come lo vivevi prima, questo film è inutile per te ed è inutile per tutti. E aí, o que esse filme prova para nós? Que primeiro que o tempo não tem mais 24 horas, ciência pura. Tem entre 16 horas e meia e 19 horas.
Eu já estou com meu tempo estourado, a gente acorda atrasado, vai dormir atrasado. Então chegou a hora dessas novas fronteiras da humanidade, usar a tecnologia a nosso favor, para que a gente ganhe mais tempo, para que a gente viva num lugar de mais abundância. E nesse lugar de mais abundância eu fui estudar. Peguei como se é o perfil do que precisa para navegar nesse novo mundo. E vou falar apenas de 2 aqui. E eu acho que não é 2020, eu acho que é agora. Que é empatia e flexibilidade cognitiva. Tanta tecnologia, tanto robô, para a gente voltar a ter empatia um com o outro. Para a gente gostar, quando vê uma pessoa de fora do nosso país, e mesmo não falando o idioma correto, mas a gente se emociona, como me emocionei numa outra vez. A flexibilidade cognitiva de ver que tudo mudou, e quase tudo que a gente estudou está praticamente tendo que ser refeito. E aí me perguntam, mas e o Brasil? O Brasil vai ser líder de um novo ser humano que está nascendo. Lá atrás, os gregos falavam que tínhamos que ser o homo dictus, que era o homem-rede, que ajudava o próximo. Durante muito tempo a gente esqueceu disso, na primeira, na segunda e na terceira revolução industrial. E agora sai o homo economics, egoísta e racional, e entra o homo dictus, que é extremamente em rede, que é extremamente pensando no próximo, com empatia, com flexibilidade. E o nosso cérebro? A gente parou de treinar ele, mas são bilhões de neurônios, trilhões de sinapses. Um lugar onde a gente está realmente fazendo coisas completamente novas. E nesses bilhões de sinapses, a gente tem que voltar, e o Brasil vai ser líder no quê? Quando um Santos Dumont, com a sua flexibilidade cognitiva e com a sua empatia, falou, por que não construir um lugar, um avião, onde todo mundo dizia que nunca seria possível, e ele foi lá, um dos primeiros, e disse, é possível sim, é possível. Hoje, se ele estivesse na escola, levaria E-, porque ele foi fazer algo que era completamente diferente. Ou um fotógrafo, que podia morar em qualquer lugar do mundo. E esse fotógrafo fez o quê? Vou voltar para a minha cidade, para a minha terra, onde virou um grande deserto, e vou plantar. Plantou milhões de mudas, depois de 2 anos, voltaram as onças, voltaram os pássaros, e hoje ele está, aquele fotógrafo que reportou as mazelas do mundo, hoje está ajudando esse Brasil de novo. Ou, quando a Mara Mourã, uma pessoa fantástica, resolveu falar assim, eu não posso só ter um filho que é tão abençoado de dinheiro, de outras coisas. Resolveu fazer um acampamento chamado Laboratório da Transformação, onde colocou pessoas, meninos e meninas, de diferentes classes sociais, de diferentes pensamentos. No primeiro dia, um choque. No segundo dia, desenvolveram centenas de ideias que estão sendo colocadas no mundo inteiro. Uma delas, uma menina do Pará, falou para os amigos dela lá de São Paulo, nesse acampamento de 7 dias. Eu não gosto que lá na minha cidade, no interior do Pará, são dezenas de pássaros presos. Vamos criar um lugar onde as pessoas possam abrir as suas gaiolas e lá vai colocar livros. E o Brasil hoje é líder na maior biblioteca ao ar livre de livros que estão em gaiolas. Saem os pássaros. Ou um professor fantástico, aqui de pertinho, de Ubatuba, onde ele fala assim, como ensinar matemática para adolescentes que não gostam mais da escola. E tem os seus motivos. E aí ele vai até a Santa Efigênia, compra uma série de produtos eletrônicos, faz uma vaquinha, literalmente, de 10 mil reais, fala assim, você da padaria pode dar 500, você que arruma as motos dá 300, e aí esse professor ensinou os conceitos da matemática, e lançou o primeiro nanosatélite do Brasil. E ele era tão fantástico, que ele não falava inglês direito, mas ele resolveu mandar um e-mail para a NASA. Falou, queria mandar esse satélite em volta do planeta Terra. A NASA falou assim, a gente topa. Depois disso, ele e seus alunos foram para a NASA, ele e seus alunos foram para Tóquio ganhar um dos principais prêmios mundiais de educação. São esse Brasil que não sai no Jornal da Noite que está fazendo. Então, amigos, um dia a gente disse que o mundo era plano, que o Sol estava em volta de nós, e que lá no final do oceano tinha dezenas de dragões que matavam os grandes navegadores. E eu sempre desenvolvo nesse novo mundo o meu ponto de Deus, que é aquela terceira inteligência que não tem nada a ver com religião, mas quando você faz coisas boas. E minha forma de fazer ponto de Deus é colaborar, compartilhar um pouco do que eu tenho presente de Deus de aprender. Ou trabalhar em locais onde é voluntário, mas eu aprendo tanto. E um dia desses, uma amiga me ligou e falou assim, Gil, vem fazer parte de um projeto, que é o da primeira infância. Eu falei, mas eu não tenho filhos. Como o Maurício Feijão, que aqui é um amigo de infância, que trata o filho dele diferente. E lá, olha só o que a gente descobriu. One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe. They're the world's original innovators. Every second, the brain is making
between 700 and 1,000 new connections every second. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. Eu vou até o céu quando vejo ele batendo palminha, cara. How does it feel to be human? This life, what is this? Me siento mejor, sí, gracias. If you do not listen to children, you lose out children. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. The only thing they really care about is whether I'm present. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in this society. When I talked to my former coworkers about becoming a stay-at-home dad, a lot of them were just like, why would you ever want to do that? Está formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story. Tanta inovação para a gente voltar a cuidar das pessoas que a gente ama. Desemprego tecnológico e tudo isso é para a gente poder ter mais tempo de cuidar quem é dos nossos. Erramos muito quando a gente falou assim, as pessoas com lepra na época, hanseníase, e hoje tem que ficar bem isolado. Erramos muito quando a gente falou, aquele cometeu um crime, vai ficar bem isolado. Agora a gente vai ter que trazer todo mundo de volta, porque quantas toneladas de commodities a gente precisa para ter 1 grama de inovação. Então, meus amigos, que a gente não use nunca mais velhos mapas para descobrir novas terras e que a gente leve esse Brasil, que talvez não seja a inovação da ponta, da alta tecnologia, mas vai ser a inovação de um gostar do outro e de ensinar para o mundo que é possível ter um país que não tem um rosto, tem vários. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Love is a funny thing. It takes you where you least expect it and throws you out to sea.